vocês aí nessa questão da aquisição do cachimbo, da compra, da conexão, né, de encontrar o seu cachimbo. A gente vai falar algumas dicas. Então, eu acredito muito nesse momento de encontro, né? Quando você encontrar, ou então quando você tiver a possibilidade de uma encomenda também, né? Você vai sentir aí no seu coração. Parece que alguma coisinha vai falar com você e o seu olho vai brilhar, né? Então, a gente fala muito dessa sutilidade também, de você sempre estar aberto, né? E também pedindo, que é uma coisa que a gente falava muito nos cursos de bruxaria, né? Quando a gente ia fazer a nossa varinha, para a gente encontrar, né, a madeira que ia ser da varinha. Então, essa questão de, pô, eu vou sair hoje e daí eu vou já ir mentalizando, né? Vou me programar para sair amanhã, então eu já vou mentalizando, já vou pedindo, já vou, né? Então, sempre estando nessa conexão para que você esteja alerta, que na hora que ele passar por você, você consiga perceber e consiga trazer ele para perto de você. Quando a gente fala de cachimbo, a gente tem que analisar de quem será esse cachimbo. A gente já teve muitos irmãos que estão no começo da caminhada que compraram fornilhos gigantescos e tiveram dificuldade de pitar. Então a primeira questão é, hoje, qual é o meu relacionamento com o tabaco? Né? E o rezo. Poxa, eu estou começando agora, então o que a gente sugere é que você procure um fornilho pequeno. Eu vou trazer um exemplo que é muito comum, a gente acha praticamente em qualquer lugar, é muito conhecido como o famoso cachimbo de preto velho aqui, né? Que é esse pequeno cachimbinho. A gente tem aqui o fornilho em madeira, vou virar para vocês verem melhor aqui. E a haste aqui pode ser de metal, às vezes é de madeira, esse daqui é de acrílico mesmo. Então, a principal característica, ele não é um fornilho fundo, ele não dá aí, ó, meio dedinho. Então, ele não vai caber uma quantidade grande de tabaco, mas se você está começando a pitar agora, isso é até bom, porque aí você também vai no seu ritmo. Quais são as desvantagens desse tipo de cachimbo? A haste é bem curtinha. Se você colocar aqui, a haste não chega, o cachimbo todo, ele tem um palmo, e olha que eu tenho uma mão bem pequenininha, né? Qual que é a dificuldade? Quando a gente vai pitar, vou tentar virar de lado, e eu coloco ele aqui, a fumaça fica muito perto do meu olho e também o fornilho fica muito perto da minha boca. O que isso significa? Que conforme você está pitando, pode vir fumaça no seu olho e que para quem está começando é difícil às vezes direcionar a fumaça de primeiro para um outro lugar, então ela pode subir. Então é mais difícil e também a fumaça vem muito quente, porque o bocal é muito pertinho do fornilho. Então é isso que a gente sempre observa. Então se você já tem esse cachimbo curtinho e sentiu essa dificuldade, provavelmente um alongamento, uma haste um pouco maior vai facilitar, vai deixar a gente mais longe. Esse mesmo cachimbo, ele tem o mesmo tipo de fornilha, de madeirinha também, mas a haste dele tem 35 centímetros. Ele é um cachimbo que eu falo de conforto, uma haste longa. Ele ainda cabe pouco tabaco. O fornilho ele tem o mesmo tamanho, mas só de eu ter um alongamento nessa haste aqui, que é feita de bambu, a gente trabalha bastante com bambu. O bambu ele já é uma madeira que resfria a fumaça naturalmente. Então, eu consigo pitar mais tempo, a fumaça ela vem bem mais suave e eu fico muito longe do meu olho. Então, é muito difícil essa fumaça voltar no meu rosto e eu acabar aspirando e tossindo ou ardendo os meus olhos. Então, a facilidade desse longo é pitar com conforto, então eu não preciso ficar segurando muito perto da boca, eu posso deixar o braço mais relaxado e eu tenho essa questão do pito mais fluido e um pouquinho mais... Só não pode, tem que tomar cuidado com o irmão do lado, né? Porque você tá às vezes num ritual muito pertinho, né? Então daí às vezes vai pegar aqui o irmão do lado, então sempre ter noção também do tamanho do seu cachimbo, né? É gostoso porque às vezes um cachimbo mais longo a gente consegue apoiar no joelho, né? Então fica mais confortável da gente trazer esse pito. Ao mesmo tempo, também mais longo para acender, também já tem uma certa dificuldade para olhar lá, né? Se está acertando. Então, sempre analisar essa disposição do cachimbo com as suas limitações ou não, né? O importante, o tubo do cachimbo, ele tem que acompanhar o desenho, né? Então, se eu tivesse aqui uma haste muito grossa, eu ia ter dificuldade para pitar.
porque o fornilho é pequeno e eu tenho uma haste muito grossa, então eu tinha que fazer muita força para ver essa fumaça. Então sempre observe, a gente fala que o ideal é que essa finalização do cachimbo aqui seja a mesma grossura da haste. Eu vou chegar mais pertinho. Então a haste sempre vai acompanhar a continuação do cachimbo. Daí para um pouco mais fininho quando chega na boquilha ou no bocal. Então sempre ver também se de repente a minha haste não está muito grossa, senão eu vou ter falta de fôlego no começo, principalmente para poder puxar essa fumaça. A haste menor, uma das vantagens é porque você não precisa ter tanto ar, né? Você não precisa fazer esforço para puxar essa esforço para fumaça. puxar, não é nem tanto ar. A gente vai ensinar a pitar, a gente tem que ter uma flexibilidade aqui, uma força na bochecha para trazer na boca, né? Então, a gente vai aqui o esforço que a gente vai fazer num fornilho, né, numa haste menor, ela é bem menor a intensidade do que num maiorzão. Daí tem a haste maior, mas ainda ela é um pouco mais fininha, aí vai ajudar, porque daí também não vou precisar fazer tanto esforço. Mas igual a Pam falou, a haste é longa e ainda o tubo é muito grosso. Vou dar um exemplo, às vezes, das chanupas norte-americanas. Normalmente elas são esculpidas, né? É usado madeira de lei que a gente fala, né? Então daí a pessoa normalmente faz um furinho pequeno dentro. Mas a gente tem que ficar de olho, né? Porque às vezes tem locais que a gente vai comprar material, cachimbo e tudo mais, que às vezes não visa muito essas coisas, né? Então daí você olhar no cachimbo, ele é longo, grosso, e o furo lá dentro ainda é uma bitela, então ele vai ter uma certa dificuldade para você puxar, porque você vai precisar de bastante força aqui na bochecha, bastante ar para poder manipular ele. Assim como o contrário, se o furo for muito pequenininho, vai ser um cachimbo que toda hora vai entupir. Que você vai ter dificuldade de manter ele limpo e fluido. Então o ideal é que seja uma espessura média. Olhou, nem muito grosso, nem muito fino. Sempre a gente fala proporcional. Veja a proporção do cachimbo, né? Se ele está todo proporcional, ele vai ser um cachimbo legal. E uma das coisas que a gente fala é o posicionamento da haste. Nesse sentido, o fornilho está embaixo, então a haste está praticamente na mesma direção do fundo do cachimbo, até se eu virar ele para cima, tá vendo? Isso é importante porque quando a gente vai acender o cachimbo, que a gente começa a puxar a fumaça, ele vai ser queimado por cima, a fumaça vai descer aqui e vir pela haste. Então, se a haste for muito no começo do fornilho, eu não vou conseguir pitar meu fornilho até o fim. Ó, veja um exemplo do meu cachimbo. A gente tem o fornilho tá aqui, né? O fundo desse fornilho é mais ou menos aqui, ó. Ele chega quase aqui. E daí, olha onde que tá a haste. A haste tá lá em cima. Então, o meu cachimbo é que eu gosto muito dele, me conectei muito com ele. Mas o que que acontece? Quando chega aqui embaixo, sempre fica uma sobra de tabaco ali. Sempre fica. Porque eu não consigo pitar o fornilho inteiro. Quando chega na haste, eu puxo muito o ar, porque o tabaco já tá lá embaixo. Então, daí eu tenho já que repor o tabaco, né? O fumo que eu tô usando aqui. O bom é que o meu fornilho ele é longo, ele tem mais ou menos isso aqui de profundidade. Então, eu consigo pitar uma quantidade boa de tabaco, de fumo, antes de chegar nesse finalzinho. Mas isso às vezes pode te prejudicar, dependendo do tamanho do seu fornilho. A minha haste é bem lá em cima, então eu consigo pitar mais ou menos até aqui, tá bom? Diferente desse cachimbo. Esse cachimbo é um cachimbo amazônico, ele é feito de madeira de tauari. Se a gente observar, a haste fica exatamente na base do fornilho, certinho. E esse é um fornilho bem longo, ele é o meu cachimbo de rezo mesmo, que eu faço só orações com ele, o benzimento. Então ele é um cachimbo bem longo, um fornilho bem comprido, e eu consigo pitar ele até o final, 100%. A haste dele não é uma haste curta, igual do outro, mas também Média. não é uma haste gigante, é uma haste média. A fumaça dele não vem nem muito quente e nem muito fria, vem mediana, mas por ele ter esse posicionamento bem no fundo do fornilho, eu consigo pitar ele até o final. Por que é legal a gente pitar até o final? Conforme eu vou deixando resquício de tabaco aqui, pode juntar saliva, resíduo de nicotina, e a gente fala de burilar, que é quando você começa a pitar e começa a fazer um barulhinho como se tivesse água no fundo do fornilho.
traque. Por quê? A gente às vezes vai salivando no cachimbo, a nicotina vai soltando um gel, e se você não consegue queimar tudo, aqui vai virando um depositório. Então é legal a gente manter isso até o fim, ou se não conseguir, sempre manter a limpeza do cachimbo, porque ele tende a ser um cachimbo que vai juntar mais resina e que vai entupir com mais facilidade, já que ele não consegue queimar por inteiro. Lembrando que a limpeza do cachimbo, ela é muito importante também nessa questão da escolha do cachimbo, né? A gente tem a limpeza mais tradicional da haste, né? É através de algum... Aqui a gente usa muito fibra... Varetinhas de fibra. Isso, de pipa, né? Então a gente introduz ali na haste e daí desentope, né? Como a Pan tá fazendo aqui. Então, ó, a gente tem aqui... A nossa haste é grande porque a gente tem vários cachimbos longos, né? Mas geralmente se vocês forem encontrar, vocês vão encontrar essa haste, aquela de vareta de pipa. Então ela tem 60 centímetros, se não me engano, então dá para muitos cachimbos que são longos. Então geralmente a gente faz essa fricção mesmo, né? Retira e quando sai vocês vão ver, ó, está saindo pretinho. Isso porque o meu cachimbo ele não está aceso, né? Esse tipo de limpeza ele pode ser feito com cachimbo quente, até porque as resinas vão estar bem molinhas e você consegue tirar bastante resina lá. Então, coloquei várias vezes. O ideal é só que não esteja abrasado, né? Só então quente, assim, ó, né? terminei de pitar ou então fui pitar, tá entupido. Daí espera a brasa aqui de dentro apagar e daí depois você pode vir para limpar. Igual eu falei, é ideal porque daí o óleo tá molinho, né? Tá líquido por causa da temperatura, então daí você consegue tirar melhor. Né? Tem alguns cachimbos que desencaixam aqui, então facilita essa limpeza, mas daí você tem que prestar atenção também na hora que você for comprar, que é a mesma coisa que eu falei para vocês. Tem pessoas que pensam nisso, que na hora de produzir, de fazer, né, tem essa experiência e vai conseguir. Tem outras que não, então às vezes vai ter uma haste, sei lá, toda tortinha. Como que eu vou limpar essa haste, né? Tem que pensar nisso também. Ou às vezes se é uma haste de desencaixar, a pessoa não fez o encaixe direito, tá vazando ar. E aí você fica puxando o ar, em vez do ar subir pela haste até a sua boca, ele começa a vazar por esse encaixe do cachimbo, então fica mais difícil de pitar. Na hora, dentro do contexto que a gente está vivendo, é um pouco complicado ficar levando até a boca, mas o ideal é que quando você vai pegar o seu cachimbo, vai comprar, né, você tampa o fornilho e assopra, né? Daí se vazar, aqui eu não vou soprar porque o meu tá cheio de tabaco. Então na hora que eu soprar, né, tampei bem o fornilho aqui, eu soprei. Se eu soprei e eu conseguir vazar ar, é porque tá vazando por algum lugar. Se eu fiz força aqui e não tá indo para lugar nenhum, então daí o cachimbo tá perfeito, não tá com nenhum tipo de vazamento de ar. É comum ter, por exemplo, haste que racha, que trinca na hora de fazer o furo, então pode estar saindo ar por lá. Às vezes pode ser nas junções, no encaixe do cachimbo. Então tem vários lugares que esse ar pode escapar mesmo, por isso que a gente fala desse cuidado na escolha. E outra coisa também que a gente tem que lembrar em relação a essa questão que a Pam falou da limpeza. A limpeza, normalmente o entupimento, ele ocorre na saída aqui ou entrada, né, entre o fornilho e a haste e na própria haste, né? Então, essa limpeza que a gente está falando é nesse ponto aqui, né? Daqui até o finalzinho. O tabaco aqui, a gente não tira. Por quê? Porque se a gente vamos supor, ó, eu utilizei aqui o meu cachimbo agora há pouco, ele tá com cinza. Aí eu vou tirar a cinza, né? Até mesmo a cinza ela deixa a fumaça mais quente. Então eu vou tirar essa cinza, vou bater, né? Vou dar só um tic-tic, vou bater, tirar ela. E daí vou ter tabaco lá dentro ainda que eu não pitei. E daí esse tabaco a gente ainda pode usar. A gente tem que lembrar dessa questão do desperdício. Vou transpor para uma outra situação. Peguei um copo de medicina de ayahuasca, bebi metade, o resto eu vou jogar fora? Não, medicina sagrada. Pus uma quantidade de rapé na mão, tomei um nariz, tomei o outro e ainda sobrou uma quantidade aqui na minha mão. Eu estou desperdiçando medicina, então eu tenho que prestar atenção nisso. Sempre colocar a quantidade de rapé que eu realmente vou tomar.
Se eu não tô muito lá, assim, então põe menos, não tem problema. A mesma coisa do cachimbo. Mesma Você coisa precisa do sempre cachimbo. encher o fornilho até a boca. Você não precisa fumar ele também inteiro, mas lembre-se que se você, o que você fumou, o que é de cinza, você joga. E o restante que sobrar é ainda medicina que pode ser fumada. Então você deixa o seu cachimbo lá com aquela medicina e daí depois, quando você for pitar, você acende do ponto onde você parou, tá? Então, às vezes, nossa, Lu, eu tenho tabaco aqui ainda e daí eu não tô conseguindo pitar porque tá muito entupido, eu vou precisar fazer uma limpeza muito hard aqui, né? Porque tá muito entupido. Aí pede permissão, pede desculpa pro seu pai tabaco, retira aquela medicina com todo respeito. Se der para você colocar num lugar para você colocar de novo, daí você põe. Se não der, se você tiver às vezes no meio do mato, não tem um local, né, para oferta esse tabaquinho. Oferta o tabaco, tal, retira e daí limpa todo ele para depois colocar mais medicina. Então, sempre lembrando desse respeito. Não vou arrancar o pai tabaco daqui e jogar fora só porque eu tô achando que tá fedido o cachimbo. A gente ainda vai abordar mais isso, mas quando a gente coloca uma pitada de tabaco dentro do cachimbo, a gente está convocando os espíritos ancestrais para rezar com a gente. Imagina que falta de educação. Eu convido você para a minha casa, que no caso é minha chanupa, né, que é a casa dos espíritos, para despertar você com tabaco, pra gente poder rezar junto. E aí eu dou 2 pitinhos e daí na hora da faxina casa. despeja todo mundo. Agora eu não quero mais rezar. Ó, vou limpar aqui a minha casa, agora eu saio fora, né? Então é uma falta de respeito com a medicina e como eu falei, é um desperdício, né? Pachamama nos entrega, nos oferece tantas bênçãos, né? Então a gente não vai jogar fora. Depois de muito tempo, esse foi o meu rezador mais oficial. Esse mais comprido que eu tava pitando, ele é da casa, na verdade, é nosso cachimbo de partilha. Assim como a Lu, eu já tive cachimbos de vários tipos, eu já tive de angico, eu já tive curtinho, eu já fiz cachimbo para mim. Mas um irmão foi para Amazônia e aí ele veio com o dele, na verdade, aqui para casa e a gente estava conversando e aí no fim ele me deu o cachimbo de presente. E no dia seguinte eu fui olhar o cachimbo que eu tava usando e ele tava com o fornilho trincado inteiro, assim. Então eu ia ficar realmente sem cachimbo. E desde então ele é o meu cachimbo de oração. É com ele que eu pito para rezar e para benzer. Ele é muito fumacento, assim, ele faz muita fumaça, ele tem o fornilho bem profundo. E a madeira de tauari, como curiosidade, ela é utilizada pelos curandeiros mesmo da nossa Amazônia para processos de cura como um todo. Então a gente também tem que observar de onde vem esse cachimbo. Igual na Amazônia, eu vou ter um tipo de madeira. Nos Andes, eu vou ter outro tipo de madeira. Eles lá também utilizam o cachimbo em pedra, né? Pedra sabão, até às vezes fornilhos bem menores, né? Então preste muita atenção nessa questão do fornilho, o que você vai pitar ali, a quantidade que você normalmente utiliza. Ah, eu nunca pitei cachimbo, não sei. Às vezes, se tiver a oportunidade de pegar de alguém ou dar uma experimentadinha antes de comprar, é legal. Se não, vai ter que usar o seu sentir mesmo. Mas sempre tenta usar essa questão do fornilho um pouco menor, já que você não está acostumado. O que a gente fala assim, na dúvida, pega um cachimbo básico, um fornilho pequeno com uma haste média. E aí, a partir desse fornilho, você vai começando a se entender. Na dúvida, poxa, depois dessa explicação, eu não sei por onde começar. Sempre começa pelo básico que não tem erro. Você vai começar a pitar um pouquinho mais devagar, um pouco menos, e depois que você se adaptar, você tem a liberdade de escolha, né? É muito difícil a gente se adaptar com o primeiro cachimbo, né? A gente já pita há um tempo, então pode ser que tenha essa dissonância nos cachimbos, mas fique tranquilo. É importante vocês começarem a entender como que pita, como que funciona a entrada e saída de fumaça. E esse primeiro instrumento ele vai ser o seu primeiro professor. E como a Pan estava falando, né? É legal a gente saber às vezes a origem, né, o material que ele é feito, se é de pedra, se é de madeira, qual madeira que é, se é de bambu, né? Então, para a gente entender também as energias que permeiam ali o nosso cachimbo, né? Igual o da Pan é bem os originários nossos aqui, né? Brasileiros, né? Então, ele vai trazer essa energia da nossa Amazônia, dos nossos mistérios aqui, né? O meu cachimbo ele é de angico, ele também traz as energias aqui dos nossos, eles fazem bastante cachimbo dessa forma, né? Principalmente ali no Nordeste, né? E esse seu é Cariri Chocó, inclusive, né? Cariri Chocó, exatamente, foi o Cariri Chocó que fez. Então, sei lá, eu
sinto uma energia norte-americana comigo, ou eu tenho familiaridade com a cultura norte-americana, né? Então, às vezes é legal você procurar um cachimbo mais estilo as chanupas norte-americanas. Então, aí vai buscando, né? Vai conhecendo o seu eu aí para também trazer essa energia mais próxima do seu coração, do que você é, da sua essência. Arrou? Arro. Então,